gente está, de valorizar o ambiente onde a gente está, a gente passa. Sou professor de filosofia também, em escola secundária, né, ensino médio, filosofia e sociologia. Rapaz! Filosofia até que era mais tranquilo, agora sociologia eu tive muitos empates com os alunos. Na época que o Bolsonaro foi eleito, eu fui levantar essa questão, eu falei, gente, que fenômeno é esse que se chama Bolsonaro? Eles não queriam ouvir. Eu falei, gente, mas é algo inédito, olha o que aconteceu, o país nunca viu isso, né? A gente nunca viu as pessoas se manifestando assim de graça, sem nenhum ganho próprio, pensando que será bom para a nação isso, será bom para um geral. E eu ouvi muitas críticas, os próprios alunos reclamando de mim para a direção da escola, porque eu levantava assuntos que não eram comuns, né? Em ensino médio, geralmente as pautas são bem quadradinhas, bem certinhas. Nós estamos mesmo na época aí da Dia da Consciência Negra, né? Dia 20 de novembro, tem esse dia. Então, a forma como eu abordava esses assuntos, né, assustava os alunos. Então eu tive muita dificuldade enquanto professor. Mas, e colocar assim quem eu sou, porque o que eu sou é o que Cristo fez de mim, né? Então colocar quem eu sou de verdade num contexto escolar, sem disfarçar, eu não consigo disfarçar quem eu sou, eu não consigo fingir, eu não consigo ser politicamente correto nos ambientes. Então é um desafio. Hoje eu não estou mais dando aula, já imaginem por quê. Era uma escola particular, né? Ainda está lá. E uma frase que eu ouvi foi assim: se você falasse menos da sua fé com você, eles gostam de você como professor, como pessoa, mas é como se ele dissesse, a sua fé atrapalha. Então, essas situações, elas incomodam muito, e não poder falar do que eu creio, ou das coisas, é um desafio, é incômodo, e não é isso que eu quero passar para as minhas filhas, não que eu queira que elas sejam militantes, né, militantes políticas ou militantes da direita, alguma coisa assim, mas eu gostaria que elas não se calassem e que elas fossem esse contraditório que o mundo precisa. Olha o outro lado da moeda, olha por outra visão a situação como está acontecendo, né? E não simplesmente absorver conhecimento sem poder expressar opinião, né? A gente vive hoje em dia muito como se a nossa opinião fosse tolhida, né? A nossa opinião muitas vezes é tida como crime, por eu ter uma opinião, né? É culpado de quê? Culpado pela sua opinião. Você tem essa opinião, então tá errado. E a gente precisa colocar isso para a sociedade. É um pouco de mim. Você tem quantas filhas? São duas. Duas moças. Muito. Elas estão no ensino, já chegando no ensino médio, no fundamental? Sim, uma tá no ensino fundamental 2, né, 13 anos, está no 7º ano, e a outra está no 1º ano do ensino médio, terminando, né, as duas estão terminando aí. Uhum. É um desafio mesmo, e o cerco tende a se fechar. Sim. Tá? E eu penso, pastor Elton, que nosso trabalho nesse mundo é mais um trabalho de retardamento, para retardar o fechamento do cerco, do que, assim, de prevenção para que não aconteça. A meu ver, parece inevitável que esse cerco se feche, mas ainda que seja inevitável, eu penso que nós seremos cobrados se a gente cruzar os braços e deixar
a coisa acontecer. Com certeza, com certeza. Eu gosto muito do texto de Jeremias 29, que fala assim: orem pela paz da cidade onde vocês estão, né? Busquem a paz da cidade. Porque se a cidade estiver em paz, você também vai estar em paz. Então você casa, você se dá em casamento, você dá a sua filha em casamento, na sociedade onde você está, você planta, você constrói casa. Você tem que trabalhar onde você está para que o lugar onde você está seja um lugar próspero, um lugar bom. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse mundo, né? Então a gente tem que aproveitar. E é tão interessante esse texto que você falou, ele é bastante apropriado para os dias que vivemos e também para a nossa live aqui. É tão interessante, o povo está na Babilônia e eles sabem que havia profecia de 70 anos, eles tinham noção de que ficariam na Babilônia em torno de 70 anos, e eles não queriam fazer nada lá. Eles não queriam plantar, eles não queriam se envolver com as questões sociais, as coisas da cidade, eles não queriam produzir, eles nem queriam praticar a religião, praticar o culto. Como diz o Salmo, lá a gente pendurou os nossos instrumentos de canto, a gente pendurou nos salgueiros às margens do rio, da Babilônia, e a população de lá nos pedia que nós fôssemos alegres, que cantássemos, que usasse os nossos instrumentos para louvar o nosso Deus, o Deus da nossa lá de Jerusalém. Mas a gente não quer, não quer isto. Essa era a mentalidade. Aí vem o profeta Jeremias e diz: peraí, vamos resolver esse negócio. Vamos resolver esse negócio, vocês estão errados. Comece a plantar aí, comece a produzir aí. O cativeiro de vocês não é para curtir preguiça e nem férias. Exatamente. É para produzir, se envolva com a cidade. Tudo bem, é Babilônia, é uma terra estrangeira, é um povo que oprimiu vocês e que até hoje, em alguns aspectos, oprime vocês aí, mas vocês estão aí para um propósito maior. Então, eu fico imaginando alguma coisa bem parecida com a nossa realidade de cristão hoje. Tem muitos cristãos que pensam assim, pastor Léo. Não sei se você já viu, mas eu tenho visto com frequência irmãos dizendo: não, a minha questão é com os céus. É com os céus. Eu quero pensar nas coisas do alto. Nada da terra, nada dessa coisa de política. Não, política é coisa do inimigo, não quero me envolver com isso, não. Que situação, né? É verdade. É verdade. A gente ouve muito. Inclusive, quem é pastor, né, fala: pastor, o senhor que é pastor devia se preocupar só com pregar a Bíblia, né, só com falar de como que é a vida do cristão e não falar sobre política, mas assim, é inevitável, porque faz parte da nossa vida comum, né? Tá acontecendo em volta da gente e é uma toda decisão e toda se preocupar com as pessoas, e toda decisão tomada por aqueles que foram que nós colocamos para governar o país, seja na esfera federal, estadual ou municipal, eles foram investidos de poder por nós, pelo povo, a fim de que administrem a cidade, o estado, o país. E toda decisão tomada, seja no executivo, no gabinete
do executivo, seja nas casas de leis, Câmara de Vereadores, assembleias legislativas, ou no Congresso, Câmara e Senado Federal, toda decisão tomada ali afeta diretamente a nós, a população. Como é que a decisão, por menor que seja, tomada nos gabinetes e nas casas de leis, afetam a nossa vida? Como é que nós vamos cruzar os braços e não fazer nada? Sim, desistir, né? Pois é, e hoje pior ainda, nos dias atuais, pior ainda, que o judiciário, né, que a nossa Constituição Federal estabeleceu, os constituintes estabeleceram como poder. Aliás, isso já vem de longe, vem desde a República, 1889, lá já foi instituído o judiciário como poder. Hoje, nos nossos dias, até o judiciário está tomando decisões que afetam a vida de todo mundo, e como afeta, e nós vamos falar disso já já. Verdade, com certeza. Então, pastor, nós estamos acompanhando esses dias, essa semana, a viagem do presidente, né, para a Europa. Aliás, esses dias, um monte de gente foi para a Europa, né? O presidente e a sua comitiva, né? O presidente e a sua comitiva foi para a Europa, não, foi para o Oriente Médio. Agora, parece que houve uma reação, né, desta ida do presidente e a sua comitiva para o Oriente Médio. Parece que teve gente, né, a oposição, parece que empreendeu ir para a Europa. Você vê método nisso? Você acha que tem algum método nisso aí? Olha, o presidente vai para o Oriente Médio, aí a oposição vai para a Europa. O que você acha disso? Parece que a oposição, né, o que a gente chama de esquerda, não quer perder, né? Ver o Bolsonaro ficando em evidência, o presidente ele ficando em evidência, sendo ovacionado de alguma maneira. Então parece que eles não querem perder, eles estão em campanha, eles estão querendo voltar ao poder, então eles fazem de tudo para poder chamar a atenção de volta para eles e de mostrar que a administração do presidente é ruim, que o presidente não sabe governar, que o presidente é equivocado em todas as decisões. Então eles vão viajar também, eles vão querer as honras, os méritos né, porque carregamos a bandeira, nós amamos as cores do Brasil, amamos o nosso Brasil, queremos ver o Brasil prosperar, não só que a coisa seja jogada, né, que a coisa aconteça aí. Então é aquela unanimidade que não existe. A gente sabe que a sociedade brasileira é dividida e que hoje o que a esquerda quer é empurrar por goela abaixo conceitos que nós não acreditamos e nós devemos aceitar como certos, querendo ou não, é assim, né? Por exemplo, criança não nasce ou menino ou menina, né? Foi o que eu ouvi, até perdão aqui pela palavra, mas é o que a esquerda prega, ou nasce com pênis ou sem pênis, é o que eles pregam. Então você assume isso, você não é pai de um rapazinho ou de uma mocinha, espera. Você é pai de uma criança. Se ele vai ser rapaz ou moça, isso será definido mais tarde. Então querer empurrar isso goela abaixo, querer que a gente... Isso é o que a esquerda faz. Agora a direita não, a direita, essa coluna do meio vai negociar, fala, não, peraí, não é bem assim, não é que a gente quer que o menino vista azul, não é que a gente quer que a menina vista rosa, não é que a gente é contra o homossexualismo, a gente quer que todo mundo fique bem, todo mundo fique feliz, essa coisa aí de não querer desagradar ninguém, né, de não querer escandalizar ninguém. Esse pessoal é perigoso. Esse do A aí eu rejeito, esse do A aí Eles colocam a população
contra os conservadores, dizendo o seguinte: é ruim esse negócio de polo. A gente não, a polarização, eles chamam de polarização, né? Usaram esse termo assim para poder colocar como ruim eles chamam de polarização. Então, não é ruim, polarizar é ruim. Então, nós não polarizamos. Agora, como disse a Zeli, esse pessoal é de esquerda, não é? Quem é de centro é esquerda. Ora, e se não existe polo, se não há polo, é ditadura. Se não existe polo, é a ditadura. Se existe só conservador, é a ditadura do conservadorismo. E se existe só esquerda, é a ditadura da esquerda. Então, eu não aceito essa narrativa de me taxar, de me adjetivar, me condenar, na verdade, porque me chamando de extremista, de que eu sou do polo X. Não, eu sou conservador. E sou a favor que haja polo mesmo. Tem que ter polo, tem que ter o polo A, o polo B, tem que ter a direita e tem que ter a esquerda. E com liberdade para nós falarmos contra a esquerda. E a esquerda também tem que ter a liberdade para falar contra aquilo que ela acha que é errado. Se ela acha que o conservadorismo é errado, que ela fale. Mas deixa a população ter liberdade para falar, para se expressar, para dizer que é contra, para buscar convencer com o argumento. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós só queremos liberdade. Nós não queremos que a esquerda seja eliminada. Não é isto. Os conservadores não querem a ausência da esquerda, pelo menos os conservadores verdadeiros. Só que nós queremos escola com todos os partidos, não é escola com a esquerda. Nós não queremos a escola somente com a esquerda. Nós queremos a escola que tenha esquerda lá, mas que tenha conservadores, e que os dois falem. Agora, tem que ter alguns limites para não entrar essas coisas que não fazem parte da educação. Ideologia de gênero não é conteúdo educacional, não é. Uma coisa tem que ficar bem claro: o conteúdo educacional, português, matemática, ciências, aquilo que é conteúdo educacional, sim. Agora, essas coisas que não são conteúdo educacional e que são conteúdos da esquerda, aí isso a gente não pode aceitar de jeito nenhum. Agora, o que eu quero me referir mesmo, pastor Elton, tem que ter polo, ou a gente vai aceitar essa narrativa desse pessoal de centro, colocando a população contra os conservadores, e foi o que o Lula e esse pessoal vai fazer na Europa. Nós queremos pacificar o Brasil, porque o Brasil está em guerra. É porque eles querem que tudo seja esquerda. Então, a paz que eles querem é todo mundo na esquerda. Aí eles vão lá para a Europa e a narrativa deles, da imprensa, do judiciário, de todo mundo, de toda a oposição vamos pacificar o Brasil, nada de polo. E a minha luta é para que o polo continue. A opinião de Bruno, boa noite. Opinião de burro, passando para deixar o like. Valeu aí. Valeu, Azeli de novo. De uma maneira geral, o cristianismo, a igreja, convive especificamente todos os segmentos da sociedade. Exatamente. E aí, você quer comentar em cima desse comentário da Zeli,
pastor Elton, de uma maneira geral, o cristianismo, ou seja, a igreja, convive pacificamente com todos os segmentos da sociedade? Eu acho que a questão é exatamente essa. Não é, se existe uma guerra, né? Se não existe paz, não é a gente que está provocando, não são os conservadores. A gente não está cutucando ninguém, a gente só está sendo a gente mesmo. E parece que ser conservador, ser pai de família, querer uma família com a estrutura ruim. Fala, não, você não pode falar assim. Então, eu acho que a questão é exatamente essa. A gente não está procurando guerra com ninguém. Né? A gente só quer ter o direito de acreditar no que acredita, de viver como vive e sem querer obrigar ninguém a fazer isso. É aí que entra o nosso posicionamento. Dizer que Jesus Cristo é o Salvador. Alguém falar que Jesus Cristo é o Salvador, eles vão entrar na justiça para poder processar e tudo mais. Eles querem fechar o cerco de todas as formas. Mas quem implica, a implicância não parte dos conservadores. Os conservadores, como disse aqui a Zeli, são pacíficos, eles convivem bem com todo mundo. Então, deixo aqui esta palavra para quem está nos ouvindo, e não há o que temer. Quem está certo, quem está em Cristo Jesus, na palavra, está certo. E se a gente é condenado, se nós somos condenados por ter nossa posição, e eles chamam isso de polarização, nós não podemos fazer outra coisa, porque nós não podemos abandonar a nossa fé. Nós não podemos abandonar a Bíblia para viver a paz, para viver a paz que eles querem. Porque a paz que eles querem é a paz em que todo mundo é esquerda, todo mundo é progressista, todo mundo abraça as mesmas coisas, os mesmos ensinos, as mesmas práticas deles. Então, eles querem paz nesse sentido. E, neste sentido, nós não temos condições de promover a paz que eles querem. A paz que nós temos a oferecer é a paz que a Bíblia dá, é a paz que a Bíblia apresenta. É a paz do Senhor, é a paz de Jesus Cristo. Exatamente. Então, é essa a paz que nós temos a oferecer, mas nós não vamos obrigar ninguém, nós não vamos forçar, o cristianismo não força ninguém. O cristianismo não força ninguém para a igreja, não força ninguém a crer na Bíblia, não força ninguém a ler a Bíblia, a ter fé, mas o outro lado, o polo do lado de lá, quer nos forçar a ir pelo mesmo caminho que eles vão. É porque nós não abrimos, nós não queremos, aí eles criam toda essa confusão que nós estamos vivendo hoje. Até porque é uma utopia, né? Isso que eles pregam não existe. Não tem como todo mundo pensar igual. Não tem como todo mundo querer a mesma coisa, ou buscar a mesma coisa, os mesmos interesses. Não tem jeito. E existe. Vai ter que existir esse contraditório, vai existir sempre quem pensa diferente, quem não concorde. A gente tem isso até dentro da própria igreja, né? Irmãos que pensam diferente um do outro, mas que convivem, né? Que mantêm a paz, que mantêm a harmonia. Dá para conviver com o contraditório. É o que o senhor mesmo falou aqui, numa das falas, que a gente não quer que a esquerda se acabe. A esquerda é até importante, né? A oposição é importante, mas uma oposição que pense no bem, né? Não que pense no mal. Né? Essa paz aí, ela não é uma paz para destruição, é uma paz para regeneração, é uma paz para fazer com que todos cresçam, para fazer com que todos melhorem. As pessoas confundem
o progresso, né, da nossa bandeira, Assim, a gente não quer uma evolução ideológica, a gente não quer uma evolução de valores, a gente quer um progresso estrutural, a gente quer um progresso físico, a gente quer um progresso só para exemplificar melhor essa questão de valores conservadores. O Brasil, em sua maioria, é cristão, né? Eu bato muito uma tecla quando as pessoas me convidam para culto ecumênico, por exemplo, que aí vem, é sempre assim, né? É um pastor, um padre e um líder espírita. Né? Então tem esses 3 segmentos. Aí, quando eu vou conversar com os outros 2 líderes, eu falo para eles: vocês creem em Jesus, não creem? Eu cremos. Creem na pregação de Jesus, as parábolas, os conceitos que Jesus tem de céu e de como viver aqui na terra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, sim. E a gente sabe que a maioria da população brasileira está dentro disso aí, maioria absoluta. O Brasil é cristão. Se for olhar por esse lado de Jesus sendo o Cristo, né? As pessoas seguirem os valores de Jesus, é cristão. Então, o cristão que segue a Jesus, o cristão que é de Cristo realmente, ele é conservador. Porque Jesus, ele pregava isso, ele pregava esses valores. boa, É assim boa. que você tem que agir. E quando a pessoa ela dá uma escorregadinha, né, nesses valores de Jesus, quando a gente percebe que a pessoa assim, ela não declara abertamente que ela é contra esses valores, a gente tem que ficar de olho. É o que eu falo. O perigoso, eu já repeti 2 vezes, vou para a terceira. O perigoso não é o preto e o branco, né? Não é a esquerda e a direita. Fica bem definido quando é bem vermelhinho, né? Quando é camaradinho. E quando ele é verde e amarelo. Fica bem. A bandeira muda, né? A bandeira é outra do esquerdista extremo, né? É comunista mesmo. No máximo ele vai dizer que ele é socialista. A gente sabe que isso é esquerda. Agora esse pessoal aí que fala, olha, eu só não gosto do Bolsonaro, mas as outras coisas da direita eu gosto dos valores, e tenta achar alguém que parece. Esse parecido com a direita, não, a nossa economia é liberal sim, olha só, só que o cara é dono de um banco, né? Fala, olha, ele não vai querer o bem de todo mundo, ele vai querer o bem dele mesmo, né? Então a gente percebe quando uma pessoa é uma esquerda enrustida, quando ele defende os valores da esquerda discretamente. Fala, não, vamos evitar o preconceito, vamos evitar falar palavras ofensivas. Essas palavras ofensivas é simplesmente dizer o que é. Né? O que você é gay? Perguntar isso para uma pessoa é ofender. Fala, não é, ué. Se a pessoa é homossexual, ele pode dizer, é um outro jeito de dizer que eu sou homossexual, eu sou gay. Né? Só que perguntar isso para alguém é ofender, né? Você é um negro, né? Não, você está ofendendo a pessoa por perguntar se ele é negro. Falar, então como é que eu vou perguntar? Você é afrodescendente, né? Tinha um doce, né? Um bolo, parece, chamava Nega Maluca. Nas padarias eles estavam proibidos esse nome. Agora tem que ser bolo afrodescendente, eu não sei, eles... Parece que tudo você está ofendendo, né? Você tem que ter cuidado. O Black Friday parece que vai ser tirado, né? O Black Friday. Vai tirar até a Black Friday. A gente não pode pisar em ovos o tempo todo. Então, quem pisa muito em ovos, quem é muito polido, né, no linguajar, quem é... Esse pessoal... eu vou imitar aqui um presidente que nós tivemos há pouco tempo, né? Não vou dizer que é o Temer, mas ele é muito serião, ele é muito correto, português correto e tal, e as pessoas parecem que gostam disso. Não, ele é muito sério, ele é muito comportado. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, né? Essas pessoas parecem muito conservadoras. Tem uma esposa, a esposa do presidente Temer, né, do ex-presidente Temer, ela é uma dona de casa, ela tem uma boa aparência,
ela é uma primeira dama, assim, do jeito que o protocolo manda. Né? Ela é certinha, né? Bela e do lar. E parece que tem gente que acha até errado isso, falou, como assim? Ela só se preocupa com isso, em estar bem para estar ao lado do marido, né? No que ele precisar. E parece que isso é errado, mas também é uma forma de camuflar as verdadeiras intenções da pessoa, do presidente que quer governar, voltando só para os próprios interesses. Né, quando ele se reúne, e ficou claro isso com aquelas gravações secretas com Joesley Batista, quando ele se reúne secretamente com um empresário, a gente vê que tem alguma coisa errada. Fala, olha, por que ninguém podia saber daquela reunião deles? E parece que foi a reunião assim, convocada às pressas. Então ele tem um interesse pessoal, ele tem um interesse particular, né, nessa reunião. Não é algo que ele reúne os empresários aí da sua classe, vamos conversar, vamos dialogar politicamente, ver o que vai ser melhor para todo mundo. Ele leva muito para o lado pessoal, não é para o lado da sociedade. Né? Ele não se preocupa com o pequeno empresário, que é a maioria no Brasil, é quem move a economia do Brasil. É o pequeno e o microempresário, não são exatamente as grandes empresas. Então é o conselho que eu dou para identificar esses, como disse a Zeli, né, do colarinho, não, da gravatinha vermelha, né, de sapatinhos, né, e a gente tem que olhar que esse pessoal tem a calça apertada também, tem um cabelinho de gel, esse pessoal assim, muito corretinho, muito limpinho. Eu quero até dar uma dica aí de um comentarista político que a gente acha que é de direita, mas que ele é um desses enrustidos, né? E muitos de nós gostamos dos comentários do Caio Coppola. Esse rapaz, ele é a favor do aborto. Sim. Né? Ele defende pautas da esquerda. Então, quando ele dá uma brincadinha, uma dançadinha com pautas que a esquerda defende, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar esperto, e a gente tem que levantar a anteninha, né? Ficar esperto com essas pessoas. Então você já pincelou aí algumas coisas que é importante para o conservador observar. Se ele é a favor do aborto, se ele falar assim, não, eu sou a favor do aborto conforme está na Constituição Federal. Até aí, vou dar um voto de confiança. Até aí vou dar um voto de confiança. Mas se ele disser assim, não, eu sou a favor do aborto em alguns casos. Não. O conservador é contra o aborto em toda e qualquer situação. Inclusive naquilo que a Constituição diz que pode, eu sou contra. Mas se alguém disser... Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. Inclusive, exatamente. Toda. Então, é a favor do aborto? Sou a favor em alguns casos. Esse daí já é esquerda. Porque o verdadeiro conservador, toda vida importa. Você é a favor da consciência negra? Sou a favor da consciência negra. Esse aí já é esquerda. Nada de consciência negra. É consciência humana. Consciência humana. Você é a favor da legalização das drogas? Eu mais ou menos. Não, isso aí é esquerda. Você é a favor da privatização? Sou contra. Isso aí já é esquerda. Porque o esquerda gosta de um estatal assim, porque é a vaca onde ele vai tirar o leite para se perpetuar no poder. Exatamente. Então, você é a favor desse negócio aí de aquecimento global? Sou a favor. Então já é esquerda. Ou então é
uma pessoa que não entende nada, mas a maioria sabe que isso aí é falácia e o esquerda continua mantendo essa falácia. Só é a favor dessas ONGs ambientais? Sou. Então, esse cara já é de esquerda. E se é político, seguramente ele é de esquerda, porque pressupõe-se que o político tem um pouquinho mais de informação. Então, os itens são muitos para identificar um esquerda. E você falou uma coisa certinha. O Coppola não é conservador. Não é. Ele é a favor de algumas coisas do conservadorismo. Isso. Mas o cara que defende o aborto, ele não é conservador. Não é. Não tem como. Então, o caminho é este. O ano que vem tem aí as eleições, vai ter eleições, e nosso recado aqui é para que os brasileiros prestem atenção, que a gente preste atenção e saiba identificar uma pessoa de esquerda. Pastor Elton, muito obrigado pelo papo de conservador que você nos concede aqui. Deus abençoe muito você e que vou fazer mais live com você, porque, rapaz, você é um cara. Foi um prazer muito grande. Eu já admiro o seu canal, ver a quantidade de seguidores, de pessoas que são assinadas lá sobre política. Mas um pastor, ele deve saber de política, ele pode conversar e aconselhar os seus membros a se posicionarem politicamente, até porque a gente precisa pregar Cristo onde a gente for, né? E se a gente não falar de política hoje, é uma frase muito dita, né? Se a gente não falar de política hoje, a gente não vai poder falar de Jesus amanhã. E a gente quer continuar falando de Jesus. Então, esse tipo de iniciativa de criar esse canal conservador e de pregar esses valores conservadores, eles devem ser buscados cada vez mais. Quero parabenizar aqui pastor Francisco pela iniciativa de fazer isso, de pregar isso, de expor bem os assuntos, sem rodeio. E quero dizer para todos que estão participando aí, que estão ouvindo ou que vão acessar em algum momento, que se posicionem sem medo, que não tenham receio de dizer o que pensa e de saberem bem, né, o que pensar. Né? Jesus falou que o nosso sim é sim e o não, não. Né? Se a gente ficar na coluna do meio, a gente vai ser... nós seremos tidos por pessoas inapropriadas, né? Pessoas reprováveis. Então nós seremos cobrados, como o pastor Francisco já disse, pelo nosso posicionamento. Se posicionem, não tenham receio disso, e vamos continuar firmes, né? Lutando e batalhando pelo que é certo, pelo que é correto, e não pelo que as pessoas pensam, não pelo que agrada as pessoas, mas pelo que é certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Elton. Muito obrigado, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua esposa, que Deus abençoe as suas filhas. Agradeço demais a todos que nos acompanharam aqui na live. Deixo um abraço carinhoso a todos vocês e também aqueles que vão assistir a gravação posteriormente. Fiquem todos com Deus. Valeu. E a gente se vê no próximo bate-papo de conservador.